Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos trabalhar com animações de percurso no SketchUp. São procedimentos bastante simples, né, e que auxiliam bastante aí quando você quiser fazer um vídeo para mostrar seu projeto, né, para algum cliente ou seu projeto de TCC. A maquete eletrônica de projeto é um recurso bastante importante na nossa área. Vamos então aqui ao nosso roteiro. As animações, isso de modo geral, tá? Não apenas no SketchUp, mas com todos os outros softwares, aonde a gente trabalha com animação, as animações elas têm o conceito de criação de pontos-chave. Então a gente cria pontos-chave e o computador, em inglês a gente chama de keyframe, né? Ponto-chave, key, chave, frame, é, moldura, né? Moldura-chave, quadro-chave ou imagem-chave. A ideia é você criar os pontos-chave e permitir que o computador crie os pontos intermediários para você, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, essa imagem, né? E uma imagem que se aproxima olhando mais para essa porta que está aqui, né? O que que o computador vai fazer? O computador vai criar o percurso, né? Que o observador vai percorrer para ir de uma posição até a outra. Tá vendo? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o conceito das animações ele se dá por pontos-chave, né? Vamos então para o SketchUp para a gente ver como que a gente cria então um ponto-chave, né? Na bandeja padrão, é importante que a bandeja esteja sendo exibida, né? Se por acaso a bandeja padrão estiver fechada, você virá aqui em janela, bandeja padrão, mostrar bandeja, tá? Uma outra coisa importante é que as cenas precisam estar habilitadas. Aqui você vê que tem um Vzinho aqui azul, né? Então as cenas estão habilitadas. Quando eu mostro a bandeja, as cenas estão aqui nesse conjunto de configurações. No caso, é isso daqui que a gente vai usar. Tá bom? Então vamos definir aí um ponto-chave qualquer. Por exemplo, estamos olhando aqui a fachada de frente, né? A cena é criada, basta você clicar nesse botão de mais aqui, ó. Clicou no botão de mais, ele já abriu ali cena um. E aí você vai para uma segunda posição e cria uma segunda cena. Tá vendo? Então, repara nessa miniatura, né? Essa miniatura está salvando o ponto de visualização que a gente está usando aqui nessa animação. Então, esses são os pontos-chave que a gente está criando de percurso para essa animação, né? Então, o SketchUp leva você aqui, ó, da cena um, vamos dar um clique duplo aqui, né? Ele leva você da cena um para a cena 2, ó, e para a cena 3. Então, o processo de animação consiste simplesmente nisso, em você definir os pontos-chave, é simples assim, criar um ponto-chave, e aí, a partir disso, o SketchUp consegue executar a animação para a gente, né? A partir do momento que a gente cria cenas, no Pro ou no Make, ele vai colocar as cenas aqui em cima também, tá vendo? Então, se você quer acessar rapidamente, né, um determinado ponto de vista do seu projeto, mesmo que você não vá fazer a animação, as cenas são interessantes. Eu tenho uma câmera olhando dentro da cozinha, uma outra câmera olhando do canto da sala. Então é legal você salvar cenas para você ir rapidamente para esses pontos de visualização do projeto, né? Se for interessante para você aí no seu gerenciamento, tá? Então com isso a gente mata essa etapa um, que é a criação de cenas, né? Tem uma recomendação bastante importante aqui, que é a seguinte: crie pontos-chaves com mais ou menos a mesma distância entre um e outro, né? Não tem que ser uma distância exata, mas ela tem que ser uma distância aproximada. Por quê? O SketchUp permite eu configurar quanto tempo ele leva para ir de uma cena para outra. Então, essa configuração já vem pré-definida por padrão. Quando eu clico na cena 2, ele leva um tempo para ir da cena um até a cena 2. E ele leva um tempo para ir da cena 2 até a cena 3. Esse tempo é o tempo que a gente define na configuração da animação. Então, vamos supor que eu estou aqui na cena um, né? Vou para a cena 2 e vou excluir a cena 3, tá? Por que que eu estou excluindo a cena 3? Clicar no botão de menos, né? Apagar cena 3? Sim, pode apagar. Eu estou excluindo a cena 3 porque eu quero ficar com uma distância maior entre a cena 2 e a cena 4 de propósito. Tá vendo? Então, o tempo que ele leva para ir da cena um
para a cena 2, olha como ele movimenta lento. É a mesma duração que ele leva para ir da 2 para 4. Olha como ele vai se movimentar bem mais depressa. Tá vendo? Então, quando a gente reproduz essa animação, o que acaba acontecendo? Da 1 para 2 ele vai devagar, da 2 para 4 ele vai depressa demais. Então, a distância com que essas cenas precisam ser criadas, né, precisa ser uma distância mais ou menos uniforme aí, para você ter uma animação mais uniforme, né? Se eu vier aqui em visualizar a animação e reproduzir essa animação, você vai ver que o tempo da primeira etapa é um tempo bastante lento, né? Ó, como está lentinho. E da primeira para a segunda etapa já é muito mais rápido. Por quê? Porque esses pontos estão distantes demais aí, um do outro. Tá bom? Então, siga essa recomendação que não tem como errar. Vai ficar uma animação bem boazinha, bem suave, bem legalzinha, tá? Então, recomendo bastante que vocês utilizem aí mais ou menos a mesma distância entre um ponto-chave e outro, tá bom? Vamos aqui então para a nossa etapa 2. Etapa 2, a gente vai conversar um pouquinho sobre a câmera e a abertura de lente do ponto de visualização. Quero que vocês prestem atenção nessas duas imagens aqui, né? Repare como essa aqui é mais quadradinha, ela tende para uma isométrica. Essa aqui não, já tem uma perspectiva bem mais acentuada, né? O ponto de visão não mudou, tá? O ponto de visão, a posição do observador olhando o 3D aqui, a posição do observador olhando o 3D ali, é o mesmo. O que que mudou? Mudou a abertura da lente. No SketchUp, esse recurso é muito importante, não tanto quanto a gente está olhando o desenho de fora. Quando você olha o desenho de fora, a modelagem, né? Tá olhando de longe, não faz tanta diferença assim, a não ser que você queira criar um efeito, né, mais drástico, mais emocionante, jogar uma perspectiva mais nervosa, por assim dizer. Mas em ambientes internos faz muita diferença. Então, eu coloquei essas duas imagens aqui, que correspondem ao mesmo ponto de visualização, né? E a diferença da abertura da lente para o primeiro, onde eu não consigo enxergar quase nada, apenas a porta, e o segundo, onde eu enxergo a porta e o que está acontecendo ali dentro do corredor, né? Então vamos ver aonde que a gente configura isso daqui aqui no SketchUp. Isso é configurado no menu câmera, tá? Então você vai no menu câmera, né? E a gente tem aqui o campo de visão, tá? Então esse é o campo de visão da câmera. Quando eu clico em campo de visão, reparem aqui embaixo, ó, aparece escrito aqui, ó. Esse é um campo de visão de 35 graus. Tá vendo? Então, quanto mais eu ampliar esse campo de visão, vamos colocar aqui 72, Enter. Ó, mais dramática vai ficar essa perspectiva. Quanto mais eu reduzir esse campo de visão, o campo de visão que olha um ângulo mais estreito, né, 24 graus, por exemplo, vai ficar uma coisa mais quadradinha, mais certinha. Tá? Então, normalmente, né, o padrão é 35, o olho humano está num campo de visão parecido com esse, por isso que esse valor já é pré-configurado como 35, mas não quer dizer que você não possa alterar isso daí para 48, por exemplo, e deixar esse efeito um pouquinho mais dramático. Tá? Lembrando, isso é muito importante quando a gente trabalha em ambientes internos, tá bom? Então vamos remover aqui essas cenas e vamos lá para dentro. Para a gente ir lá para dentro, facilitar aí o processo de ir lá para dentro, vou aproveitar e mostrar para vocês aqui o recurso de etiquetas, né? Etiquetas são os layers do SketchUp. Tá? Como que a gente coloca uma entidade, um grupo, né? Uma entidade, uma janela, uma porta, num determinado layer? Para você criar um layer, é a coisa mais fácil do mundo, é só clicar no botão de mais e dar um nome, né, para esse layer. E para colocar um objeto num determinado layer, você vai usar esse campo aqui, ó, informações da entidade. Então, nas informações da entidade, ele está mostrando que não tem nada selecionado. Eu vou clicar no telhado. Quando eu escolho um grupo, uma entidade, uma face, uma superfície, né, um volume, ele coloca aqui a etiqueta, né, eu consigo abrir a lista e colocar esse objeto numa determinada etiqueta. Tá vendo? Então, aí esse projeto já está todo organizado em etiquetas aí. Então, eu vou esconder o telhado, é só clicar no olhinho, tá vendo? E aí ele esconde, né? Equivale àquela lâmpadazinha que a gente tem na janela do gerenciador de layers do AutoCAD. Vou esconder o alçapão que está aqui, ó.
o alçapão. O que mais? Vamos esconder as portas e vamos esconder as janelas aí, só para facilitar um pouquinho. Então, ó, vamos lá para dentro da casa. Olha que visão mais quadradinha. Parece que a gente mal entrou na casa. A gente está vendo aqui ainda, ó, o batente aqui, né? O espaço que vai encaixar o batente. E parece que a sala já acabou. A gente já chegou no fundo da sala. Então, nesse tipo de situação, é muito importante a gente usar esse recurso do campo de visão. Tá? Vamos então lá na câmera e vamos alterar o campo de visão. Eu não vou digitar numericamente, não, tá? Eu vou clicar e arrastar o mouse, ó, para ampliar esse campo de visão. Tá vendo? Então, o que que o campo de visão faz? Ele deixa a perspectiva muito mais dramática e ele passa a ideia de que o ambiente é maior do que ele realmente é, né? Então, é como se fosse a ideia de você trabalhar aí com uma grande angular. Então, agora eu consigo estar no canto da sala, olhando o corredor, vendo todas as portas e tudo mais. Tá vendo? Então, veja a importância, né, do campo de visão ser definido para uma cena interna como essa daqui. E aí eu vou lá em cenas e crio a minha cena. Tá? No momento que a cena é criada, o que que o SketchUp salva, né? Ele salva a posição do observador e ele salva o campo de visão que esse observador está olhando. Existem várias coisas que podem eh, participar também de uma cena, né? Ó, localização da câmera, geometria oculta, se eu escondi alguma geometria oculta ou não, objetos que eu tenha ocultado, né? Layers, tags são os layers, são as etiquetas, né? Os layers que estão visíveis ou não. Os planos de sessão, eu estou com um plano de sessão ativo aqui, um corte, eu quero manter ele ativo quando eu salvo a cena, né? O estilo de SketchUp, o recurso de névoa, que são outros recursos mais avançados, configuração de sombra também, localização de eixos. Então, tudo isso é salvo na cena, tá? E aí a gente consegue atualizar a cena também. Vamos atualizar a cena aqui, ó. Vamos exibir as etiquetas que nós havíamos ocultado, ó. Então, vamos exibir esses layers aqui, dar um clique direito e atualizar essa cena. Tá vendo? Então, o que que você quer salvar nesse momento de atualização? Eu quero salvar tudo aqui, eu quero que ele atualize com tudo que está aí. Tá vendo? Então, está criada aí a cena um, né? Aí você vai passear, né, pelo projeto. O recurso que a gente utiliza para passear é esse sapatinho aqui, é a ferramenta percorrer. Você vai clicar e arrastar na tela como se você estivesse passeando num videogame. Tá vendo? Então, conforme você vai movendo para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, né, ele vai passeando dentro do projeto como se você estivesse aí numa situação de videogame. Tá vendo? Então, vamos criar aí a nossa cena 2. Vamos lá para fora do projeto, virar aqui uma posição aqui de se aproximar da porta, né? Que mais? E vamos criar uma cena aqui aproximando da porta. Então, ó, eu coloquei a cena 3 como a cena inicial, né? Mas o SketchUp vai obedecer essa ordem aqui, ó. Então ele vai dar um para 2 para 3. Então eu preciso subir essa cena 3 lá para o começo. Para isso que a gente tem essas setinhas aqui, ó, que movem a cena para cima ou para baixo. Então eu estou lá na cena 3, né? Clico duas vezes aqui, vamos para a cena um. Repara que a gente atravessou uma parede, né? Isso não é legal. O legal é a gente passar pela porta e não pela parede. Então, como é que a gente faz? Vamos usar o recurso aqui da mãozinha, da panorâmica, jogar essa vista um pouquinho mais para a direita aqui e atualizar a cena 3. Então, agora a cena 3 está olhando um pouquinho mais da esquerda. No momento que a gente for entrar no projeto, ó, opa, ainda estou atravessando o batente. Ainda vou ter que jogar um pouquinho mais para cá e atualizar a cena 3 para a gente não atravessar os objetos, né? Então, ó, opa, agora já ficou legal, né? Outras coisas que a gente pode fazer também, deixa eu só esconder a alvenaria aqui. Vamos editar esse grupo, né? Da porta. Clica duas vezes aqui para abrir o grupo. Clica uma vez para pegar a folha da porta. Vamos dar um quezinho aí de rotacionar. Vamos abrir aí a nossa porta, né? 90 graus, vamos deixar a porta aberta, né? Já que a nossa animação mostrar de novo aqui o layer das paredes e vamos voltar lá para a cena 3, ó, com clique duplo. Tá vendo? Então, da cena 3, a gente vai para a cena 1. Olha lá.
e a gente vai para cena 2. Tá vendo? Então a animação ela é criada desse jeito, né? Vai ajustando passo a passo, move um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Ah, professor, mas aqui nós estamos passando muito baixo aqui, ó. Nós estamos passando embaixo da maçaneta, né? Nós estamos a 1 metro de altura. Então use o recurso de panorâmica, né? Para você olhar aí um pouquinho mais de cima, atualizar, né? A posição do observador e atualiza lá a sua cena. Então agora a gente está um pouquinho mais baixo quando a gente olha a casa de fora, sobe um degrauzinho, olha um pouquinho mais de cima, vai olhando lá para o fundo, olhando um pouquinho mais de baixo para enxergar o alçapão e assim por diante, tá? Então assim a gente consegue organizar, né? É possível dar nome para a cena se você quiser, né? Ó, é possível renomear a cena. E aí o SketchUp permite que você renomeie. Aqui embaixo aparece uma janela, né, de configuração. Se essa cena está inclusa, né, está incluída ou não na animação, é possível definir isso daí também, né? Então, tem uma série de configurações aí que você vai poder aproveitar, tá bom? Então, assim, né, a gente conseguiu ver aí esse recurso da câmera aí do campo de visão com aquele ângulo que é exibido, né, lá embaixo. Basicamente é teste e configuração para você ver, né, como que tá legal, como que não tá e tal. E deixar bem bacana do jeito que você quer. Uma vez que está pronta, né, a sua animação, você criou os pontos-chave e tal, o SketchUp está se movimentando de um lugar para o outro. Vamos ver como é que está a nossa animação aqui. Aí a gente vai definir os tempos. Quanto tempo a gente quer que o SketchUp leve entre a cena 1 e a cena 2, entre a cena 2 e a cena 3, né? E assim por diante. Então, atualmente ele está com esse tempo de configuração. Está muito rápido? Está muito devagar? Por que que ele está parando quando ele chega numa determinada cena, né? Essas configurações, elas são feitas aqui, ó, menu visualizar, animação, configurações. Então, no SketchUp a gente vem visualizar, animação, configurações. E aí ele mostra para a gente o tempo que leva entre uma cena e outra. E se eu quero que ele dê essas paradinhas ou não, né? Ah, não, eu quero uma animação bastante lenta, que dê para ver o projeto com muito detalhe. Então eu vou colocar, sei lá, 5 segundos entre uma cena e outra. E eu vou colocar o valor de 0 aqui, porque eu não quero que ele dê essas paradinhas. Vamos fechar. Vamos voltar lá para a nossa cena inicial. Então, repare que com esse clique duplo, ele já está operando nessa ideia de 5 segundos entre uma cena e outra. Animação, reproduzir. E vamos dar uma olhada e experimentar como é que ficou esse tempo. Então, a gente está olhando lá de fora, está começando a executar a animação, opa, está entrando. E aí, avalia como que está esse tempo, como que está essa dinâmica. Tá legal? Tá lento demais? Ah, não, tá um pouco lento, professor. Eu acho que não tá muito legal, não. Então, volta lá e vamos ajustar, né? As configurações. Vamos colocar aí 4 segundos, 3 segundos e meio, né? Tá? Então, aí você consegue configurar essas velocidades, esses tempos, de uma maneira bastante simples, né? Visualizar a animação, reproduzir. Vamos ver como é que ficou com 3 segundos e meio. Bom, está uma velocidade já mais interessante, mais adequada, não está tão lento, né? Então imagina que o teu vídeo está aí rolando, depois você vai pegar esse trecho de vídeo, vai jogar num editor de fundo, vai colocar uma musiquinha bacana, né? Rodando junto com isso daí, e assim por diante. Tá? Então sua animação está pronta, né? Pensa que essa maquete está linda, cheia de móveis, com todos os revestimentos e tudo mais. E aí chega o momento da gente exportar a nossa animação. Então vamos ver como que a gente exporta. Algumas considerações que eu coloquei aqui, ó, 2 segundos é muito pouco, gera uma animação super rápida, foi o que a gente conseguiu ver agora. 5 segundos pode ser adequado, tendendo a uma animação mais lenta. No caso desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ficou lento demais. Então a gente deixou em 3 segundos e meio. Vamos ver então como é que a gente exporta o vídeo da animação super simples, menu arquivo, exportar animação, e a gente vai definir então se a gente quer resoluções
mais altas ou mais baixas, né? Aonde vai ser visualizado o seu vídeo? Vai ser visualizado num celular? Então, uma resolução baixa resolve. Você vai jogar isso numa TV de 50 polegadas? Opa, peraí, então vamos dar essa saída em Full HD que vai ser mais importante, né? Então, olha lá, ó, arquivo, exportar a animação. Então, em arquivo exportar a animação, ele vai perguntar onde a gente quer salvar esse arquivo, né? Você aponta para uma determinada pasta, coloca lá o nome que você quer salvar. Ele vai salvar um vídeo MP4, tá vendo? Ele pode exportar imagens também, né? Exporta só essa vista aí dessa cena, mas no caso que a gente quer é vídeo, então a extensão que tem que estar aqui é arquivo de vídeo MP4. E nesse botão aqui de opções, a gente consegue definir qual resolução que a gente quer. Tá vendo? Então, 480p, né? 720p, legal para a maioria dos monitores e tal. 1080p, Full HD, vou rodar esse vídeo numa TV, né? Esses tamanhos são padronizados, tá vendo? Ah, não, professor, eu quero produzir um vídeo para olhar no celular com a tela em pé. Então, nesse caso, a gente vem aqui para o personalizado. Quantos pixels você quer, né, de largura? Quantos pixels você quer de altura? Né? O padrão que você vai usar é o quê? 16:9? É 4:3? Né? TV nova, TV antiga? Ou é personalizado porque é para a tela do celular? Então, define lá quantos pixels teu celular tem na altura, quanto que tem na largura, quanto que é legal eu usar. Né? E assim você consegue configurar aí direitinho, do jeitinho que você quiser. Vou dar saída aqui em 1080p, que é um Full HD, ou vou dar saída em 720. Então, esse botão é usado para você acessar essas configurações. Terminou de configurar? Basta clicar em exportar. O SketchUp vai fazer o quê? Ele vai começar a calcular quadro a quadro, né? Então, essa animação, com essa quantidade de cenas, com essa duração que está definida entre uma cena e outra, dependendo do computador, é claro, né? Vai levar um tempo aí para ele produzir cada uma dessas fotinhos. Porque o que que é o vídeo? O vídeo é uma sucessão de várias pequenas fotinhos. Então, olha lá, o computador calculou as fotinhos, o vídeo está pronto e ele está salvo lá no local que você definiu para o salvamento dele. Vamos clicar duas vezes aqui, ó, e visualizar o nosso arquivinho de vídeo, tá vendo? Aí tá lá, o videozinho rolando, bonitinho, com todas as animações, com todos os detalhes e tudo mais, né? Vamos jogar um Alt Enter aqui, ó. Isso aí. Então, né, o que que eu recomendo para vocês, tá? Pessoal, me desculpem se porventura no vídeo vocês ouvirem meus cachorros latindo, tá? Deve ter algum movimento aqui no portão. Nem sempre essas animações lineares, contínuas, são a melhor opção, sabe? Um vídeo que você vai entrando, entra num quarto, sai de ré, entra no outro quarto, acaba ficando muito monótono. Então, às vezes, tem partes do percurso que podem ser arrancadas fora, elas podem ser suprimidas, porque não constitui área de interesse do projeto. Então, às vezes, um vídeo que fica indo e vindo muito não é tão legal, né? Ah, eu quero um detalhe entrando na casa, eu quero um detalhe na direção do corredor, eu quero um detalhe entrando em um dos quartos. Então, nem sempre você vai querer uma animação linear, completa, indo de um lugar para o outro. Você quer pegar só partes ou trechos, né, desse roteiro. Então, por isso que eu estou comentando com vocês, para você considerar exportar diversos trechos, como o caso que a gente fez agora, exportou um pequeno trecho de animação, né, arquivos diferentes, um para cada trecho e depois edita o melhor sequenciamento num programa externo de edição de vídeo, tá? Algum programa aí da sua preferência, né? Vamos mesclar esse daqui nesse daqui, vamos dar tanto tempo de transição, vamos colocar uma música bacana, vamos colocar uma foto de apresentação desse vídeo, né? Então, essa é a ideia de se trabalhar com animações no SketchUp. Você vê que é um procedimento bastante simples, né? De se produzir, de se configurar e você consegue resolver desse jeito, tá? Vou entrar com a parte agora para o caso de quem estiver trabalhando com o SketchUp for Schools, né? Se você estiver usando aí a versão web, o que que você consegue fazer na versão web do ponto de vista da animação, né? Esses recursos que eu mostrei para você agora, anteriormente, vou mostrar no SketchUp for Schools aonde que eles estão.
né? Os layers estão aqui, ó, com o símbolozinho da etiqueta, né? Então aqui você tem as camadas, consegue criar camadas, remover uma camada, visualizar ou não uma determinada camada. No caso da animação, a animação fica aqui, ó, nessa pequena claquete aqui de cinema. Deixa eu fechar as etiquetas. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aquelas vistazinhas básicas aqui das isométricas, né? Planta e as ortográficas. Aqui a gente define se a gente quer uma projeção paralela ou se a gente quer a projeção em perspectiva. E aqui dentro fica o recurso de abertura da lente, ó. Quando a gente clica nessa setinha para baixo aqui, ele abre esse campo adicional que está me mostrando o campo de visão dessa câmera. Tá vendo? Então você tem lá uma determinada câmera, você ajusta aqui, né, ó, qual que é o campo de visão que você vai definir aí para o seu SketchUp, tá? Então as cenas ficam nessa área da claquete, a gente usa o botãozinho de mais para criar uma cena, então define ali qual que é o campo de visão, clica no botãozinho de mais, está criada aí a cena 1, né? Vai para a sua segunda visualização, define a abertura de lente, se você quer trabalhar com a mesma ou não, e clica no botão de mais para criar a segunda cena, né? E assim fica resolvida aqui a cena 1, a cena 2. Quando você clica em cima da cena, ele vai para aquela cena, tá vendo? E a gente usa as configurações aqui para definir essas transições de cena. Ah, eu quero 4 segundos entre uma cena e outra, e eu não quero que ele dê aquelas paradinhas, né? Aí você manda um OK e dá o play, né? E usa algum programa, por exemplo, que grava a tela do computador, que é o SketchUp for Schools, ele não consegue exportar um arquivo de vídeo. Mas você pode usar um programa de screencast, né? Um programa como o que eu estou usando para gravar essa videoaula aí, para gravar a tela do computador com a sua animação rodando e aí usar esse arquivo de vídeo para divulgar e difundir a sua animação. Tá bom? Então é simples assim, tá? Não tem segredo. Professor, e aquele outro recurso que você mostrou para a gente lá, que a gente pode usar para passear dentro do projeto e tal? Isso daqui é o seguinte, vou até aproveitar para mostrar para vocês. Esse aqui posiciona a câmera. Tá vendo? Ah, então vou posicionar a câmera na entrada do projeto aqui. Beleza, posicionei. Repara que ao clicar, ele ativa automaticamente o girar. O que que é o girar? O girar é para onde o observador está olhando. Ele está olhando para o teto, está olhando para o chão, para a direita, para a esquerda, para frente. Então, uma coisa é você posicionar a pessoa, outra coisa é você definir para onde essa pessoa está olhando. E aí você tem o recurso aqui de percorrer. Basta clicar e arrastar na tela e você consegue percorrer como se fosse um videogame, como eu mostrei para vocês. No SketchUp for Schools, deixa eu jogar a tela cheia. Esses recursos, eles estão escondidos aqui, ó, na pessoinha, tá vendo? Então aqui a gente tem posicionamento do observador, né? A gente tem o girar para onde que o observador está olhando e a gente tem a ferramenta percorrer, que significa o equivalente ao sapatinho que eu mostrei para vocês ali no SketchUp Pro. Tá bom? Então, essas são as localizações aí desses recursos, né, que você tem no SketchUp for Schools, caso você esteja usando aí o SketchUp for Schools para desenvolver, porque por algum motivo qualquer não deu para instalar um Make, né, ou enfim, né, não temos aí essa versão offline do SketchUp Pro disponível. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos produzir umas animações bem interessantes aí. Escolhe uma maquete bem bonita, cheia de material, mobiliada ou não, e produza uma pequena animação, exporte um arquivo de vídeo, né? Divirta-se, tá? Lembra, as empresas adoram, os chefes adoram, os clientes adoram e a gente adora, né? A animação é realmente uma coisa extremamente apaixonante. Obrigado pela paciência e pela atenção. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.